irmãos, queria ler convosco, em nome de Jesus, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 em diante. Glória a Aleluia. Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a De Deus. Deus, aleluia. Como eu disse no início do culto, hoje é o nosso último culto do ano. Voltamos ali no comecinho de janeiro, primeiro domingo. E hoje é o nosso 30º culto, em nome de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Hoje é o nosso 30º culto e nós estamos quase completando 6 meses de Santa Igreja Evangélica. Eita glória. Glória Louvado a seja o Deus, nome do aleluia, Senhor. Jesus. Obrigado, Senhor. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Receber o ministério, a aliança. Está escrito assim, 2 Coríntios 3:1. Começaremos de novo a nos recomendar, ou será que, como alguns, precisamos de cartas de recomendação para vós ou de vossa parte? Nossa carta sois vós, carta escrita em vossos corações, reconhecida e lida por todos os homens. Evidentemente sois uma carta de Cristo, entregue ao nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne nos corações. Mais uma vez, a partir do verso 2. Nossa carta sois vós, carta escrita em vossos corações, reconhecida e lida por todos os homens. Evidentemente, sois uma carta de Cristo, entregue ao nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne nos corações. Aleluia. Glória a Orar Deus. em nome de Aleluia. Jesus. Aleluia. Senhor, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por este culto que eu tenho nos dado até agora, em nome de Jesus. Eu suplico, meu Pai, que o Senhor continue conosco. Que a tua graça seja manifestada em nome de Jesus, o teu nome seja glorificado e que nós possamos sair daqui verdadeiramente fortalecidos, não pelo homem, não pela carne, Deus, mas sim pelo Espírito do Deus vivo, em nome de Jesus. Por isso, em nome de Jesus, e todo o poder das trevas contra a igreja do Senhor, todo o peso do diabo e força do maligno, seja repreendido agora em nome de Jesus. Nos edifica, Deus, nesta manhã, em nome de Jesus, e dá-nos a graça da tua presença e que os teus anjos estejam conosco, nos apoiando em tudo, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Glória a Em nome de Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Glória, 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 glória a Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela vem ao nosso encontro e ela nos mostra que o Deus a qual nós servimos, diante de tudo que nós lemos, entendemos, nós sabemos que Ele é onipotente, onipresente, onisciente. E quando a palavra do Senhor nos diz que Ele é onipresente, nós sabemos, entendemos que Ele está em toda parte, em todo lugar, sem exceção. É por isso que nós dizemos e entendemos que não há lugar algum no qual nós possamos nos esconder do Senhor. Aleluia. Algumas pessoas, elas acham que podem fazer ou esconder algumas coisas de todo o mundo, às vezes até de Deus. Mas em nome de Jesus, em verdade vos digo, quando nós fazemos alguma coisa errada, quando nós fazemos alguma coisa oculta, que nós achamos que estamos enganando alguém ou escondendo das pessoas, Deus, Ele está vendo. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz que aonde, pois, nós nos esconderíamos do Senhor? Se formos aos céus, lá Ele estará. Se formos à terra, aqui Ele está também. E se nós nos escondermos ou tentarmos nos esconder lá no fundo do chão, do inferno, lá Ele também estará. Aleluia. Por isso é algo, meus irmãos, hoje que nós escondemos dos homens. Algo que nós nos envergonhamos que as pessoas saibam que aquilo que você tem vergonha de dizer, aquilo que você acha que esconde de alguém, Deus, Ele sabe, vê, entende, e Ele sabe exatamente tudo que nós fizemos e vamos fazer ainda. Não há nada que nós possamos esconder da presença do Senhor. Porque o nosso Deus, Ele é todo poderoso, Ele é grande em nome de Jesus, e Ele é o nosso Criador. Não há nada que nós possamos esconder dele. Mas há uma passagem aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 1, que está escrito assim: portanto, também nós, com tal nuvem de testemunhas ao nosso redor, rejeitando todo o fardo do pecado que nos envolve, corramos com perseverança para o certame que nos é proposto. Nós já entendemos e sabemos muito claramente que Deus, Ele está em toda parte, Ele observa todos os nossos caminhos e tudo aquilo que nós fazemos.
Mas aqui em Hebreus capítulo 12, o apóstolo Paulo está dizendo que há uma nuvem de testemunhas ao nosso redor. Ele está dizendo aqui, meus irmãos, que nós somos observados. Não só por Deus, porque se fosse só por Deus, Ele não nos traria aqui, não nos diria que havia uma nuvem de testemunhos ao nosso redor. Mas nós sabemos que nós somos observados, analisados, perscrutados o tempo inteiro pelo mundo espiritual, por demônios, por anjos, por pessoas também. Vocês sabiam que nós somos constantemente observados e analisados? Não só pelo mundo espiritual, mas pelas pessoas ao nosso redor. As pessoas nos analisam, as pessoas nos observam. Acho que é o irmão Carlos, que não lembro se era o senhor, irmão Carlos, né, que dizia às vezes que não era muito de falar, mas era muito de analisar, de observar as coisas. O senhor que falou isso? Foi o senhor, né? Pois é. Então às vezes não, nós temos isso, né, de forma natural nas nossas vidas e precisamos ter mesmo, analisar as pessoas. Entender com quem nós estamos lidando. Quando nós vamos casar, por exemplo, o Cleibson, a Shirley também, a Sheila e o Odinei, o Cleibson, a Sheila. Para nós casarmos com alguém, nós precisamos analisar a vida daquela pessoa. Entender com quem nós vamos passar ou com quem nós queremos passar o resto das nossas vidas. Porque casamento, meus irmãos, é uma decisão que é feita ali para todos sempre em nome de Jesus. Quando o homem e mulher se unem, eles se unem para permanecer firmes ao longo de toda a sua existência em nome de Jesus. Porque não é um compromisso feito simplesmente entre homem e mulher, é um compromisso feito entre homem e mulher e Deus. E a palavra do Senhor nos diz que Deus, Ele abomina, Ele detesta, Ele odeia o divórcio. Então, em nome de Jesus, para aqueles que vão se casar, saibam disso em nome de Jesus. Casamento, ele não é uma decisão entre você e uma mulher ou um homem. É uma decisão entre vocês e Deus em nome de Jesus, que precisa ser mantido. Porque Deus, Ele abomina o divórcio em nome de Jesus. Ele não aceita isso. E aqui, meus irmãos, em nome de Jesus, quando nós vamos casar, portanto, nós analisamos a pessoa com a qual nós queremos casar. Nós precisamos saber quem é aquela pessoa, saber quais são os seus comportamentos, saber como é que a sua família a considera e vários desses aspectos, portanto, em nome de Jesus. Mas nós não fazemos isso somente quando nós vamos casar, nós fazemos isso em todos os aspectos das nossas vidas. Quando nós estamos aqui na igreja, nós nos analisamos uns aos outros. E é por isso que a palavra do Senhor, ela vem nos dizer que nós reconhecemos um servo do Senhor, não é por aquilo que ele fala, não é pela sua língua, mas nós reconhecemos um servo do Senhor pelo quê? Pelos seus frutos, por aquilo que ele manifesta, por aquilo que ele revela, por aquilo que ele entrega aos homens em nome de Jesus. É por isso que o irmão Carlos, ele começou a dizer aqui na sua oportunidade, né, de Mateus capítulo 7, que há muitos que se dizem cristãos, que parecem cristãos, que se comportam como cristãos, se vestem como cristãos, mas eles não obedecem e serão rejeitados naquele grande dia. Por quê? Porque eles não manifestaram os frutos do Espírito Santo de Deus. Eles não se comportaram como Cristo. Quando a palavra do Senhor, ela vem nos orientar, se você quer saber se um homem é verdadeiramente cristão, nós precisamos analisar os frutos daquela pessoa. Aleluia! Ver como ela tem se comportado, o que ela faz quando ela está sozinha. Quais são os seus comportamentos, as suas atitudes, os seus sentimentos, como ela trata as outras pessoas. É assim que nós vamos entender e ver quem é verdadeiramente cristão ou não. Então nós precisamos entender isso. Que é uma nuvem de testemunhas ao nosso redor, há uma nuvem de testemunhas nos observando, nos analisando, nos perscrutando. Nós mesmos vamos analisar uns aos outros constantemente, para saber quem nós somos, deixamos de ser. E é justamente por isso que aqui em 2 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele fala, que nós, seres humanos, os cristãos, e até mesmo os não cristãos, nós somos uma carta escrita em nossos corações, reconhecida e lida por todos os homens. Glória a Deus. À medida que nós vivemos, meus irmãos, servindo ou não a Deus, obedecendo ou desobedecendo a Deus, nós somos uma carta em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Glória a E na Deus. medida que nós vivemos, nos comportamos, manifestamos as nossas atitudes, aquilo que nós somos interiormente, esta carta ela vai sendo escrita e os homens vão lendo o que está escrito nesta carta. Deus vai lendo o que está escrito nesta carne, o mundo espiritual vai lendo, como nos diz em Hebreus capítulo 12, há uma nuvem de testemunhos ao nosso redor, lendo constantemente as nossas vidas em nome de Jesus. E como eu comecei a dizer aqui, às vezes nós escrevemos atitudes, coisas nesta carta que não são agradáveis a Deus. Cada coisa que nós fazemos vai sendo escrita nessa carta das nossas vidas. Quando nós oramos,
nós vamos escrevendo coisas boas, e como nos diz a palavra do Senhor, nós vamos escrevendo não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Mas quando oramos, nós estamos escrevendo ali com o Espírito Santo de Deus. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós estamos escrevendo coisas boas nesta carta, que é manifestada diante de todos os homens. Quando nós ajudamos o nosso próximo, quando nós evangelizamos, quando nós cooperamos com a igreja local, quando nós fazemos missões diante do Senhor, quando nós somos bondosos, amorosos, quando nós somos fiéis em nome de Jesus, nós estamos escrevendo isso na carta das nossas vidas em nome de Jesus. E Deus vai lendo essa carta, os homens vão lendo essa carta, e Ele vai se agradando em nome de Jesus. Só que, como é de uma forma muito clara e patente aos olhos de todos nós podemos escrever também coisas ruins na carta das nossas vidas. A vontade de Deus é que só hajam coisas boas, coisas agradáveis, coisas espirituais, coisas santas na carta de cada um de nós em nome de Jesus. Mas às vezes nós tropeçamos, nós escrevemos coisas que não são tão boas assim. Às vezes nós invejamos, às vezes nós somos fracos, às vezes nós paramos de orar e nós vamos deixando de escrever com o Espírito de Deus vivo, vamos escrevendo com a carne maldita e pecaminosa, vamos escrevendo com tinta simplesmente. E essa não é a vontade do Senhor. A nossa vida, ela é constantemente analisada e perscrutada, e vai ser justamente por esse comportamento, por essa carta que nós escrevemos ao longo de toda a nossa existência, que nós seremos julgados diante do Senhor lá no fim, como a palavra do Senhor nos diz, cada um será julgado conforme o seu comportamento, conforme as suas obras em nome de Jesus. Verdade, aleluia. Por isso nós devemos prezar pelas nossas vidas. Analisar em nome de Jesus o que tem sido escrito em nossos corações, o que tem sido escrito na carta de nossas vidas em nome de Jesus. Como está a nossa carta hoje? Está manchada, está cheia de sangue, de inveja, de ódio, de malignidade, de desobediência, de murmuração? Ou a nossa carta ela tem em nome de Jesus resplandecido a glória de Deus, manifestado o poder do Altíssimo em nome de Jesus? Nós precisamos, em nome de Jesus, meus irmãos, um dia, todos nós, sem exceção, vamos comparecer diante de Deus, e Ele vai ler a carta dos nossos corações, Ele vai ver o que nós fizemos, o que nós deixamos de fazer, como nós nos comportamos, se nós obedecemos verdadeiramente a Ele, se nós exercemos os talentos que Ele nos deu, se nós vivemos de forma santa, como a irmã Shirley cantava aqui agora há pouco, né? Se nós cumprimos a vontade dEle, se nós obedecemos, como o irmão Carlos disse. Glória a Deus. Um dia as nossas cartas serão analisadas em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E em nome de Jesus, que Ele possa ver, que Ele possa encontrar em nós o bom odor de Cristo em nome de Jesus. Coisas boas, coisas agradáveis. Aleluia. Mas é interessante em nome de Jesus, como foi dito, salvo engano também pela Shirley, né, que está hoje aqui conosco, que às vezes nós falhamos. Às vezes, né, nós não nos comportamos como deveríamos e acaba que nós escrevemos coisas ruins na nossa carta. Nós escrevemos coisas que desagradam a Deus, desagradam os homens, desagradam às vezes até nós mesmos. 1 Coríntios, capítulo 7, não me lembro agora se é a primeira ou a segunda, mas 1 Coríntios capítulo 7, ela diz que às vezes nós sabemos o que é o bem, sabemos qual é a vontade, qual é a lei, qual é aquilo que é agradável a Deus, e ainda assim nós não temos força para fazer, mas sabendo o que é o bem, o pecado se nos apresenta, e é o pecado que nós cometemos. Porque nós não temos força para vencer aquele mal que se nos apresenta. Nós não conseguimos resistir. E aí, em nome de Jesus, nós temos uma escolha entre escrever a obediência a Deus e escrever o pecado. E nós acabamos escrevendo o pecado ainda assim. Mas lá no final de 1 Coríntios, capítulo 7, ele diz, mas glorificado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus, porque Ele perdoou as minhas faltas. E aí o Senhor vai lá e apaga aquele mau testemunho, aquela escrita que nós fizemos. Ele santifica a nossa carta mais uma vez em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças sejam dadas a Deus, porque quantas coisas ruins nós escrevemos ao longo da vida na carta dos nossos corações. Quantas vezes nós falhamos. Quantas vezes nós falhamos na nossa mente, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Quantas coisas ruins, talvez se eu fosse pedir para os irmãos falarem aqui, quantas coisas ruins, desagradáveis a Deus, cada um de nós já não fizemos nas nossas vidas. Nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós é perfeito. O único perfeito foi o nosso Senhor Jesus Cristo. E às vezes, infelizmente, coisas ruins são escritas nessa nossa carta.
Mas o Senhor nos perdoa, o Senhor nos purifica, se nós nos arrependermos sinceramente. Ele vem com a borracha do sangue de Jesus Cristo e apaga todas aquelas manchas que nós fizemos em nome de Jesus. Aleluia. Nós não conseguimos apagar, nós não conseguimos tirar a mancha que nós mesmos fizemos, mas Ele o pode em nome de Jesus Cristo. Ele quer em nome de Jesus apagar o nosso passado, tirar da carta das nossas vidas em nome de Jesus tudo aquilo que é desagradável a Ele. Glória a Deus. Ele quer nos santificar, Ele quer mudar as nossas vidas, Ele quer transformar os nossos corações em nome de Jesus. E se for necessário, pegar toda a carta que nós temos até agora e jogar fora e fazer uma nova, Ele vai fazer em nome de Glória a Jesus. Deus. Como o irmão Carlos falava agora há pouco, nós precisamos nascer de novo em nome de Jesus. E aqueles que não nasceram de novo, é justamente isso que acontece. Nós passamos a vida inteira escrevendo coisas ruins, fazendo coisas ruins, manchando a carta dos nossos corações, Aleluia. escrevendo Glória a ali Deus. palavrões, maldades, bebedeiras e tantas coisas desagradáveis a Deus. Mas aí, quando nós nos entregamos a Ele, como a irmã Shirley dizia também, né, o Senhor, Ele nos ama como nós somos, mas Ele não ama a prática maligna do pecado. E aí, quando nós nos convertemos, quando nós nascemos de novo, Ele pega todas aquelas coisas que nós escrevemos que foi desagradável a Ele, e Ele passa uma borracha em tudo aquilo. Ele inicia uma nova história, uma nova trajetória na nossa vida, para que agora nós não venhamos mais a escrever com a tinta da carnalidade, mas sim com o Espírito de Deus vivo em nome de Glória a Jesus. Deus. Glória a Deus. Ele é casta, ele daqui, ele da cá. Glória a Deus. O Senhor, Ele quer isso para as nossas vidas em nome de Jesus. Aleluia. Nós estamos quase iniciando um ano novo. Eu não tenho muita superstição assim com relação ao ano novo, né? E nós mudarmos a vida. O que eu acredito que muda a vida do homem é um novo nascimento. Mas em nome de Jesus, que quem sabe nós possamos estabelecer uma meta nas nossas vidas. Nós possamos em nome de Jesus apagar tudo aquilo. Rogar a Deus para que Ele apague tudo aquilo que é desagradável, que está hoje na carta dos nossos corações. E que Ele venha escrever uma história nova em nome de Jesus. Ele vem escrever uma história de vitória não neste mundo, mas de vitória sobre o pecado em nome de Jesus. Aleluia. Que Ele vem escrever uma história em nome de Jesus, agradável a Ele. Que Ele vem em nome de Jesus levantar o nosso ministério. Que Ele vem em nome de Jesus nos dar a graça de sermos homens e mulheres que constantemente, todos os dias das nossas vidas, vamos sentir a presença dEle em nome de Jesus. Aleluia. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, repletos da glória do Altíssimo em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Como Coríntios nos diz também, se não me engano, no capítulo 4, hoje é o dia da salvação por excelência, não amanhã. Hoje é o dia de nós mudarmos as nossas vidas. Hoje é o dia de nós servirmos a Deus com o melhor que nós temos, com a capacidade que nós temos hoje, em nome de Jesus, de cumprirmos a vontade dEle. Hoje é o dia de nós, em nome de Jesus, deixarmos o Senhor passar a borracha do sangue de Cristo sobre a carta das nossas vidas e escrever uma história nova e vivermos de uma forma diferente, em nome de Jesus, e cumprirmos a vontade de Deus. Glória, glória. Essa é a vontade do Senhor em nome de Jesus. Não continuemos em nome de Jesus a manchar a carta das nossas vidas, mas vivamos com santidade, com justiça, com piedade. Em nome de Jesus, em verdade vos digo, quando nós fazemos coisas ruins, quando nós fazemos coisas desagradáveis a Deus, talvez ali no momento nós sintamos algum prazer, alguma alegria, ou sintamos alguma vantagem, né, sobre as nossas vidas, mas em verdade vos digo, depois só vem o arrependimento, só vem a frustração, só vem ali, né, o desânimo por ter feito algo desagradável a Deus. Verdade. Eu creio que todos aqui já sentiram a presença de Deus uma vez nas suas vidas. Não há nada pior do que um homem ser cheio do Espírito Santo. E aí ele vai, peca, e ele tem que fazer como Davi: ó Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Não há nada pior do que quando nós conhecemos a Deus e nós sentimos que Ele se afastou de nós, porque nós pecamos diante dEle e não estamos mais sentindo a presença do Altíssimo. Não há nada pior do que isso. E é interessante também que, com relação a essa questão da carta, que aqui o apóstolo Paulo ele diz, né, uma carta reconhecida e lida por todos os homens, como eu estava dizendo no começo. A nossa carta ela não é importante somente diante de Deus, mas ela é importante também diante dos homens, em nome de Jesus. Nós podemos ajudar a salvar uma pessoa, ajudar a destruir uma pessoa, na medida que ela lê a carta dos nossos corações. Domingo passado, alguns irmãos falaram sobre Pedro, quando ele negou Jesus por 3 vezes.
Não sei se os irmãos já perceberam ou entenderam, mas naquele momento ali, Pedro ele estava sendo observado e analisado pelas pessoas que estavam ao seu redor. Ele achava que ninguém estava vendo ele. Ele achava que ninguém estava analisando, observando, pensando nele. Ele pensou que iria passar despercebido ali. Mas por 3 vezes, 3 pessoas diferentes foram até ele dizendo: Pedro, tu também estavas com ele. Tu se vestes como ele. Tu falas como ele. Você também estava com Jesus. Por quê? Porque as pessoas observaram, analisaram, leram a carta do coração daquele homem. Ele estava sendo analisado ali. Glória a Deus. E Paulo e Barnabé também foram analisados quando eles estavam ali em Antioquia, pregando, fazendo a vontade do Senhor, ajudando os pobres, proclamando o Evangelho de Cristo. É interessante que eles passaram alguns meses ali, trabalhando também com as próprias mãos, e eles ficaram algum tempo em Antioquia, e é interessante que as próprias pessoas de Antioquia chegaram até eles e disseram que pelo comportamento deles, pela atitude deles, eles não poderiam ter outro nome que não fosse de cristãos, pequenos cristos. Porque eles foram observados. Eles estavam no meio de uma comunidade cristã. E eles foram observados por aquelas pessoas. Eles foram analisados. A carta deles estava aberta, lida e reconhecida por todos os homens. E as pessoas estavam lendo ali. E sabe quando elas leram a vida daqueles homens que elas encontraram? Jesus. Elas leram a carta de Paulo e Barnabé e encontraram Jesus. Sentiram o cheiro de Jesus, sentiram o odor de Jesus, viram as atitudes de Jesus. Elas viram que aqueles homens se comportavam como Cristo, e só tinha uma coisa escrita na carta deles: a vida de Cristo. Porque era o modo como eles viviam, era o modo como eles se comportavam. Essa era a carta deles. Essa era a carta deles, e por isso eles receberam pela primeira vez o nome de cristãos. Eles viram que não tinha outro jeito de chamar aqueles homens, porque eles se comportavam de um modo tão parecido com Cristo, que só poderiam chamá-los de cristãos. O apóstolo Paulo é um pequeno Cristo. Eles foram um bom testemunho. E na medida que nós servimos bem a Deus, ou mal a Deus, as pessoas elas vão analisar isso. E as pessoas elas podem se aproximar de Deus, ou se afastar de Deus, por causa do nosso comportamento. Imagina se daqui a 2 dias, 2 meses, 1 ano, ou seja lá quanto for, alguém me vê aí fora pecando, fazendo coisas ruins. Talvez, muito provavelmente, alguém vai dizer assim: se o pastor Vinícius faz isso, eu também vou fazer. Por que eu não poderia fazer? As pessoas vão blasfemar o nome de Cristo. E isso, inclusive, acontece muito isso na igreja. Muitas pessoas saem das igrejas porque elas veem nos seus respectivos pastores comportamentos desagradáveis a Deus. Quantos adultérios, quantos roubos, quantos desvios, quanta corrupção. As pessoas olham, quando as pessoas veem um pastor, alguém que está na frente da igreja, elas esperam alguém que reflita a imagem de Cristo, que se comporte como Cristo, porque senão ele nem é digno de estar ali. E muitas pessoas se afastam das suas respectivas igrejas por conta do comportamento desses homens maus. E às vezes não só se afastam da igreja, mas se afastam completamente do Evangelho. Ficam com raiva do Evangelho, ficam com raiva do cristianismo, vão para outras religiões, se tornam ateus porque uma pessoa teve um comportamento ruim. Imagina a influência, por exemplo, do irmão Carlos, se ele se desvia do caminho do Senhor. Imagina o que os filhos dele não haveriam de pensar. Nós precisamos entender, meus irmãos, em nome de Jesus, que a nossa vida, a carta que nós estamos escrevendo, tem influência na nossa salvação, mas tem influência também na vida das outras pessoas que estão ao nosso redor. Nós podemos ajudar a salvar uma pessoa, mas podemos ajudar também a uma pessoa se perder e não voltar nunca mais para Cristo. É igual a palavra do Senhor nos diz, lá em 1 ou 2 Pedro, não me lembro agora o capítulo exatamente, mas fala dos maridos que são ímpios, que não servem ao Senhor. E ali Pedro ele recomenda às mulheres a manterem um comportamento casto e respeitoso diante de Deus. E aí os seus maridos, observando o seu comportamento casto e respeitoso, eles vão se converter ao Senhor, porque eles viram santidade nas suas esposas. Aleluia. Então a carta que eles leram às suas esposas vai ajudar eles a servir a Deus. Pessoas, meus irmãos, que nós não ajudamos elas a se converter, mas é pelo nosso comportamento. Eu lembro de uma vez que fizeram o Natal lá na minha família, e eu não sou de dormir tarde, tudo, eu comi, participei ali um pouco e fui deitar. E eles ficaram lá brincando, naquelas coisas que costumam fazer durante o Natal. E eles fizeram uma brincadeira lá que
Eu não estava presente, né, mas ouvi falar depois, mas era uma brincadeira assim para dizer, tipo, quem é a pessoa da família que mais faz tal coisa, ou que mais é tal coisa. Eles foram fazer uma brincadeira e eu lembro que em determinado ponto perguntaram, quem é a pessoa mais sábia da família? Aí falaram, o Vinícius. Quem é a pessoa, não me lembro agora todos os atributos que eles falaram, né, mas eles falaram várias coisas nesse sentido, quem é o mais sábio, quem é o mais responsável, quem é o mais isso e aquilo, e várias dessas coisas eles falaram que era eu. Né, e não para minha glória, mas você vê que eles estavam lendo a minha vida. Talvez eu não soubesse, não percebesse, mas eles analisaram a minha vida constantemente, né, e se não analisassem, eles nem saberiam responder aquilo que estava sendo dito. Então nós precisamos vigiar com relação à nossa carne, primeiro para a nossa salvação, mas também para em amor ao próximo em nome de Jesus. Porque nós precisamos amar ao próximo como a nós mesmos em nome de Jesus. E é por isso também que a Escritura Sagrada vem nos dizer que há coisas que são lícitas, há coisas que nós podemos fazer, mas às vezes nós não devemos fazer, não porque nós pecaríamos, mas porque nós feriríamos a consciência do próximo. Por exemplo, né, beber é pecado? Beber é pecado, no caso? Eu creio que não. Beber não é pecado. A palavra do Senhor nos diz que ninguém será levado ao julgamento diante de Deus por conta de bebida e nem de comida. A palavra do Senhor nos diz, o Senhor Jesus diz que aquilo que contamina o homem não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai. É aquilo que nós fazemos, é aquilo que nós falamos. Então beber não é pecado. Mas imagine só, se eu chegasse naquele bar ali à noite, amanhã à noite, ou hoje no domingo à noite, e estivesse lá bebendo com aquelas pessoas. Eu estaria pecando? Talvez não. Mas o que as pessoas pensariam se eu estivesse ali? O que as pessoas leriam na carta do meu coração se eu estivesse ali naquele lugar? Com certeza elas me teriam como ímpio, como pecador, como alguém que se desviou do Evangelho de Cristo. Elas não me veriam mais da mesma forma como me veem hoje. A minha reputação, a minha honra iria todo por água abaixo. Porque as pessoas não veem isso como algo bom. Então, às vezes, meus irmãos, há coisas que não são pecado, mas que nós não devemos fazer. Não porque seja pecado, mas por amor ao próximo. Para nós não ferirmos a consciência do nosso irmão. Então nós, em nome de Jesus, meus irmãos, já resumindo e já finalizando a minha palavra, há uma carta escrita em nossos corações. Aleluia. Uma carta da qual nós precisamos expressar e cuidar em nome de Jesus. Aleluia. Lutar em nome de Jesus para que as únicas coisas escritas nesta carta sejam escritas com o Espírito de Deus em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que Deus possa nos abençoar. E como eu já disse, em nome de Jesus, se alguma coisa foi escrita que não foi agradável a Deus, Ele pode apagar com o sangue de Jesus. Glória a Deus. Ele pode escrever uma história nova. Ele pode mudar em nome de Jesus. Não importa o tamanho do pecado, não importa o tamanho da maldade, não importa o que você fez, deixou de fazer. Em nome de Jesus, o Senhor pode apagar em nome de Jesus. Aleluia, glória a Já Deus. quase finalizando. Se houver coisas na carta das nossas vidas, que estão escondidas, que são malignas, que nós temos vergonha de dizer e não resolvemos essas coisas. Uma hora, se nós não resolvermos, uma hora, cedo ou tarde, Deus Ele vai trazer a luz. E se não trouxer a luz neste mundo, Ele trará a luz no julgamento de Cristo. Por isso, em nome de Jesus, se houver algo pendente em nós, algo que nós precisamos resolver, algo que há nas nossas cartas hoje, que nós nos envergonhamos e não queremos que as pessoas saibam, isso precisa ser resolvido em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Não convivamos com o pecado. Se houver algo maligno escrito na carta dos nossos corações, lutemos em nome de Jesus para resolver isso o mais brevemente possível. Por quê? Porque nós não sabemos quando Jesus voltará. E quando Ele voltar, só vão subir aqueles que tiverem com suas cartas resplandecendo pelo Espírito de Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E se houver algo do qual nós nos vergonhamos, não poderíamos falar em público, precisa ser resolvido em nome de Jesus. Grande Deus. Ponhamos de Aleluia, pé Pai. em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Senhor, louvado e engrandecido seja o teu nome. Obrigado, Deus, nessa manhã. Obrigado, Senhor, por esse entendimento que o Senhor nos dá nesta manhã. Nós entendermos e reconhecermos que a nossa vida é uma carta aberta, lida diante de todos os homens, lida pelo Senhor também. Então, meu Pai, te peço em nome de Jesus, que o
Senhor nos ajude para que as únicas coisas que venham ser escritas nessas cartas, nos nossos corações, venham ser escritas com o Espírito de Deus em nome de Jesus. Toda carnalidade possa ser apagada pelo sangue do Senhor. Tudo aquilo que é desagradável ao Senhor, Pai, que venha ser apagado em nome de Jesus. E que o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu te faço um pedido para mim e para cada um de nós nesta manhã. Senhor, se houver algo na carta das nossas vidas que nos impediria hoje de subir para o céu, que nos impediria hoje, Senhor, de herdarmos a salvação, eu te peço, Pai, que o Senhor entre com medida de urgência sobre nós, e que em nome de Jesus, que isso, Senhor, mesmo que doa, mas que venha a ser resolvido em nome de Jesus. Que nada de oculto permaneça, que nenhum pecado permaneça de pé diante de Ti, mas que o Senhor traga luz sobre a vida de cada um de nós. E mesmo que doa, Senhor, mas é melhor doer do que nós irmos para o inferno, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo o poder das trevas, toda tinta do maligno nas nossas vidas, seja repreendido agora, em nome de Jesus. Amém. Amém.